Aqui tentei fazer um comparativo, só para se ter noção do quão eficiente é o JT65, o modo JT65 em relação ao RTTY, que é o modo mais comumente utilizado atualmente, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, que supondo que se tenha uma certa intensidade de ruído aqui pela barra cinza, representa o ruído, e pela barra azul, representando a intensidade do sinal, se o sinal chega, digamos, com a mesma intensidade do ruído, aqui em cima, você teria uma relação sinal-ruído equivalente a 0 dB, certo? Quando o sinal, a intensidade do sinal cai para metade, o ruído permanecendo o mesmo, você teria uma relação de menos 3 dB. Essa relação de menos 3 dB, ela representa exatamente então a divisão por 2, digamos assim, da intensidade em relação ao ruído. Então, se você tem menos 3 dB, você tem 50% a menos. Se você tem menos 6 dB, seria agora 50% dos 50% que restou. E assim vai. Cada menos 3 dB representa então menos 3 dB de sinal ruído representa então a divisão por 2 da intensidade do sinal em relação ao ruído. Tá ok? Então, para se ter uma ideia, o limite para 50% de erro é, em RTTY, você manda uma mensagem para alguém sob um ruído tal que a relação sinal-ruído fica em torno de menos 6 dB, isso representa o limite para 50% de erro, certo? Em RTTY, menos 6 dB. Quer dizer, o nível do sinal está menos 6 dB em relação ao ruído da banda, certo? Da estação receptora, né? Obviamente. Para se ter uma ideia, o limite da audibilidade humana fica em torno dos menos 17 dB, algo em torno daí. A partir daí você já não consegue mais escutar, certo? É, e o limite para o JT65, para os mesmos 50% de erro, fica aí em torno de menos 28 dB, tá ok? Os modos novos, aquele JT2, JT4, você consegue até escutar sinais com relação ao ruído. Na verdade, não é nem escutar, né? Você já não escuta mais e muito mal vê no waterfall. Mas você consegue decodificar as mensagens até menos 32 dB, ok? O JT2 e JT4, mas ainda estão em fase de teste. Só para constar, a diferença de limite entre a audibilidade humana e o limite para o cópia de 50% da mensagem JT65 equivale a quase menos 10 dB. Isso é muita coisa, ok? Aí uma questão que se pergunta mas como é que o JT65, né, consegue ser tão eficiente? Aí teria quatro principais itens que tornam o JT65 um modo extremamente eficiente, como a gente viu anteriormente. Primeiro é o tipo de modulação, a modulação em FSK. Segundo, as mensagens são padronizadas. A gente, por exemplo, não passa, por exemplo, meu nome é Renê, eu estou falando de Recife, meu rádio é sei lá, qualquer rádio, minha antena é tal, potência, isso não existe. Em JT65 e essas modalidades as mensagens são todas padronizadas. E isso favorece no nível de compactação das mensagens. Fica a mensagem muito compacta e ainda em cima disso tudo é ainda feito é lançado um código corretor de erros sobre essa mensagem. Então aqui só para exemplificar, nesse esquema aqui tá o usuário entra com a mensagem, a codificação da mensagem, é inserido um código corretor de erros, acontece a modulação, aqui é o canal de transmissão, onde o sinal vai receber agora o canal de transmissão, o ruído, né? Vai entrar
vai ser mixado com o sinal, né? E lá na estação receptora acontece o processo inverso. É, demodulação, o código corretor de erro é a atuação do código corretor de erros, decodificação e a mensagem para o usuário aparece na tela. Então é isso. Só para explicar um pouco mais, cada uma dos quatro itens anteriores, a gente está acostumado muito com modulação e quando a gente fala em AM, FM, acho que todo mundo entende. Modulação em frequência, modulação por amplitude, são modos para, aliás, são modulações para sinais analógicos, né? A gente aqui está falando em modos digitais, certo? E a modulação em digital, é, existem várias, mas aqui o JT65, o K1JT escolheu para ser usada uma modulação por FSK, ok? Por chaveamento de frequência. E essa modulação ela é muito boa quando se tem instabilidade instabilidade de sinais, certo? Muito QSB é um tipo de modulação muito eficiente para esse tipo de canal de transmissão, né? Como a gente viu na, no slide anterior. Como eu falei, as mensagens são padronizadas. E nos modos JT65A, B, C, JT2, JT4, os dois novos modos, é, assim como também FSK441 e JT6M, as mensagens são sequenciadas. Cada estação do contato tem um minuto para si, digamos assim. Existem dois tipos de padronização, certo? Se você quer usar, por exemplo, o WSJT para contatos via terrestre, via ionosfera, digamos assim, é, é comum se encontrar nas bandas aí de HF o QSO padrão tipo 1, esse que está em cima. O QSO padrão tipo 2 é geralmente utilizado para comunicações via rebote lunar, tá ok? Então a gente vai ali ver o QSO padrão tipo 1, você vê que a 00 Zulu eu fiz uma chamada CQPY7RP com o meu grid. Da minha chamada para a sua chamada, a única coisa que vai mudar é o grid, obviamente, e o call. Mas não entra mais nada, o CQ, DX, D, isso não existe. É CQ, indicativo e os quatro primeiros caracteres do grid. No segundo minuto, fica a estação receptora, no caso K1JT, está me chamando ali e já chama com o grid dele. No minuto seguinte, eu passo aquele "-5 ali, K1JT, é como se fosse K1JT de PY7RP, "-5, esse "-5 é a relação sinal-ruído, que a gente vai ver na frente que o WSJT ele dá essa relação para a gente passar como reportagem. No outro minuto, o K1JT deu R, Roger, quer dizer que recebeu o "-5 e está me passando agora "-10. E para finalizar, então, depois que eu recebi o R-10, né, de sinal ruído, quer dizer, meu sinal lá para ele é um sinal que está a -10 dB do nível de ruído para ele. Então, ele me passou -10 e no seguinte, eu copiado isso, confirmei e finalizei o contato com Roger, Roger, Roger. Ok, RRR, Roger, Roger, Roger. Então pronto. Esse é um QSL padrão, tipo terrestre. São então utilizados 5 minutos, né? Para a finalização do contato. Tá ok?